Esses dois remédios fazem parte da rotina de Dona Otília. Os medicamentos controlam a pressão arterial da aposentada. Eu tomo 2 vezes ao dia, o horário, um depois do café e outro depois do jantar. É a forma de controlar? É. A hipertensão é caracterizada pela elevação dos níveis tensionais do sangue. Muitos fatores podem desencadear a doença. A hipertensão é uma doença multifatorial. Ela tem uma característica genética. O indivíduo que tem parentes do primeiro grau hipertenso, ele tem uma grande chance, em torno de 50%, de evoluir para a hipertensão. Além do fator genético, contribui também um fator ambiental. Então, o indivíduo que tem uma predisposição genética a ser hipertenso e, ao mesmo tempo, é sedentário, é obeso, ele tem uma dieta hipersódica, rica em cloreto de sódio, esse indivíduo tem uma grande possibilidade de evoluir para a hipertensão propriamente dita. Uma doença perigosa. A hipertensão é a causa de 80% dos AVCs, 40% dos infartos e está presente em 99% dos pacientes que iniciam diálise. Quem possui parente de primeiro grau com pressão alta tem 50% de chance de desenvolver a patologia. Quem é hipertenso não pode deixar de tomar a medicação, mesmo com os níveis controlados. A falta de cuidados reduz a expectativa de vida do paciente. É uma doença relativamente silenciosa, evolui de maneira insidiosa e se o indivíduo não fizer um tratamento contínuo associado a mudanças de estilo de vida, esse paciente irá ter graves consequências no futuro. Levantamentos do Ministério da Saúde indicam ainda que só metade dos hipertensos sabem que são doentes. Desses, só 10% tratam a doença e apenas 5% têm a pressão bem controlada. A aferição é um dos principais meios de diagnóstico. Especialistas recomendam aferir a pressão pelo menos uma vez ao ano a partir dos 40 anos de idade. Havendo histórico familiar, esse cuidado deve começar aos 35 anos. Dona Otília é disciplinada, visita o médico regularmente e a hipertensão não incomoda. Eu acho que conviver com a hipertensão é como se viver com a diabetes, contanto que seja, que obedeça direitinho. Dá para viver tranquilo. Será que dá para viver tranquilo realmente com a hipertensão? Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Vitor Lira, que é cardiologista e conversa com a gente a partir de agora a respeito dessa situação. Nós vimos aí, doutor Lira, antes de mais nada, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, obrigado pelo convite. Nós vimos que a paciente falou que é possível conviver com a hipertensão e levar a doença ou levar esse problema sob certo controle. É assim mesmo? Ela pode manifestar-se de maneira mais forte em algumas pessoas, em outras não, mas de maneira geral, é possível conviver com ela? É completamente possível você conviver com a hipertensão. Você tem os medicamentos e tem o estilo de vida que você deve seguir. Não tem uma cura para a hipertensão, mas tem como você fazer um controle dela. Então, tanto os controles de rotina no seu médico, as visitas médicas para controle, tanto laboratorial, quanto controle da medida da pressão, como o estilo de vida, com a atividade física e a dieta, dá para você viver muito bem com o controle da pressão, desde que você faça regularmente todo esse controle. Doutor Lira, chega a ser uma doença silenciosa, ela dá os indícios de que vai chegar, vai atrapalhar ou não? Só com um exame? Isso. Então, como a matéria estava falando, ela é muito silenciosa. A grande maioria dos pacientes não sabe que são hipertensos até fazer o check-up ou até terem sintomas mais graves. Muitas vezes o paciente ele é hipertenso, só vai descobrir quando ele tem ou um infarto, ou um AVC, ou as repercussões da hipertensão, como começa a ter uma insuficiência renal. Estágio mais avançado, estágios mais e às vezes avançados. até em casos que pode levar à morte já, né? Exatamente. No caso do infarto. Então, o paciente, quando tem o infarto, quando ele vai para o hospital já infartando, é que ele vai descobrir depois do infarto que ele era hipertenso, e ele não sabia disso. Então, é fundamental, antes de ter os sintomas, você procurar o seu cardiologista e fazer a sua avaliação, porque não é obrigatório você ter sintoma. Mas é comum alguns pacientes, quando eu tenho uma dorzinha de cabeça, eu sei que minha pressão está alta. Não é obrigatório você ter os sintomas para saber que você está hipertenso. Quem possui na família casos de hipertensão precisa ter mais atenção com isso? Com certeza. Existe um fator genético. Quem já tem casos na família tem uma maior predisposição
para ser hipertenso também. Então, ele tem uma suscetibilidade maior do que outras pessoas para também ser hipertenso. Os telespectadores aqui perguntando sobre a questão da idade. A partir de que idade é que se deve fazer o check-up para identificar a hipertensão? Qual é o tipo de exame que já identifica para tomar as providências? O tipo de exame é o mais simples, é a medida da pressão arterial. Existe hipertensão desde a infância até a fase adulta, a fase do idoso. É muito raro na infância e na adolescência, mas também existe. Então, a gente tem as curvas da faixa etária de acordo com a pressão no geral. Então, quando está acima de 95% da população em média, aquela pressão é o normal para 95% da população. Quando você está acima daquela média, você já é hipertenso, na criança e no adolescente. E já tem indicação de você tratar, mas é mais raro. Então, o pediatra, fazendo as medidas na infância e na adolescência, quando ele identifica, ele encaminha para o cardiologista. Mas a partir da fase adulta, de 15 a 20 anos, pelo menos uma vez a cada 5 anos, deve ir ao cardiologista para fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de medida. Muita gente utiliza aparelhos que compram em farmácia para acompanhar a pressão. Isso ajuda? Aquele equipamento, ele merece, é digno de confiança? As pessoas podem confiar nele? É uma excelente pergunta. Pode confiar? Pode. A cada dia que passa, a tecnologia está melhor, ela ajuda muito a gente no controle da hipertensão. Antigamente, quando você não tinha como medir a pressão, você ficava sem saber como acompanhar a sua pressão. Mas qual é a melhor maneira? Lógico, a melhor maneira é com o seu médico medindo a pressão no consultório, aquela medida manual. Mas esses de farmácias, sendo comprovados, tendo avaliação do Inmetro, eles são confiáveis. De preferência, aqueles de braço são melhores do que os de punho, mas dá para confiar. Desconfiando, meça mais do que uma vez, meça nos 2 braços, leve para o consultório do seu médico, meça no consultório, peça para o médico medir junto com você para confirmar de que ele está bem calibrado. Ele estando bem calibrado, dá para você confiar sim. Queria agradecer a sua participação aqui, Dr. Vitor Lira, cardiologista, que conversou com a gente a respeito da hipertensão. Muito obrigado pela sua presença. De nada, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Muito obrigado.